Fala pessoal, vamos começar mais um episódio aqui do Rapadura TechCast, diretamente do BS Innovation Hub, esse hub de inovação localizado em Fortaleza, no Ceará. Aqui quem fala é Flávio Carneiro, host do podcast e editor-chefe e fundador do Rapadura Tech. E no episódio de hoje, 12º, vamos falar sobre o hub de hidrogênio verde no Ceará. E aqui comigo estão duas referências nesse assunto, a começar aqui pelo Bruno. Ele é empreendedor no setor de energia renovável e mobilidade elétrica, desempenhou um papel relevante na Clean Power, empresa que liderou projetos de energia solar em Portugal, Egito e Canadá. Adicionalmente, Bruno marcou posição na mobilidade elétrica em Portugal, já tendo diversas ventures. Bruno, seja bem-vindo ao Rapadura TechCast. Obrigado, é um prazer estar aqui. Show. E aqui do meu lado esquerdo, o Igor, sócio e advogado do escritório APSV Advogados, tem atuação e experiência em indústrias estruturantes, tendo participado da viabilização jurídica de diversos empreendimentos relevantes no estado do Ceará, especialmente na área de energia. É coordenador do programa de internacionalização do escritório APSV Interact e diretor jurídico da Câmara de Comércio Brasil-Argentina. Igor é mestrando em propriedade intelectual pelo IFCE, com linha de pesquisa em hidrogênio verde, e é especialista em direito civil pela PUC. Foi aluno da Universidade de Oviedo, na Espanha, onde estudou direito de comércio internacional e direito internacional público, além de diversas formações complementares em instituições nacionais e estrangeiras como INSPER, FGV, Griffith College, dentre outras. Igor, seja bem-vindo ao Rapadura TechCast. Obrigado, Flávio. Bom, e para começar esse papo super interessante sobre o hidrogênio verde, eu queria passar aqui para a nossa audiência que a gente teve estão acontecendo na verdade, né? Vários acontecimentos, várias novidades. Nós tivemos no começo do ano passado, no final, aliás, em dezembro de 2022, a primeira molécula de hidrogênio verde foi produzida e lançada no Ceará, certo? Em janeiro tivemos a primeira planta de produção de hidrogênio verde apresentada no PECEM, no Porto do PECEM, que fica aqui próximo, aproximadamente 100 km aqui da capital. E em maio agora nós tivemos um debate lá na Assembleia Legislativa sobre a produção e a regulamentação do hidrogênio verde no Ceará. Então, já para começar esse papo, diante dessas várias novidades que estão acontecendo, eu queria que vocês explicassem para a nossa audiência o que é o hidrogênio verde, por que é verde. Começar pelo Igor. Vamos lá. O hidrogênio, ele é um elemento químico, né, e com um grande potencial como combustível, digamos assim. Isso já é conhecido, já é antigo, mas agora, dentro desse contexto mundial, né, em que se discute as mudanças climáticas, a necessidade de transição energética, ele aparece aqui como uma grande promessa de descarbonização de setores da indústria, enfim, que são historicamente muito danosos nessa questão de emissões. Então, assim, o hidrogênio ele pode ser obtido de diversas formas. E o verde aqui, ele se atrela exatamente a essa questão de sustentabilidade, porque dentro do processo produtivo do hidrogênio verde, a forma como ele é extraído, como ele é produzido, é feito dentro de uma cadeia que ela é inteira rastreada para que seja feito sem emissões, né? Então a gente tem aqui existem várias formas de se obter, mas no jargão comum de mercado, o hidrogênio verde ele é tido como aquele que é obtido a partir de uma molécula de água. Então a gente faz uma quebra dessa molécula para extrair o hidrogênio através de um processo de eletrólise, e a eletrólise feita a partir da geração de energia, né, essa energia ela precisa vir também de fontes renováveis para que a gente consiga ter esse enquadramento como verde. Então é toda uma visão aqui muito simplista, é mais ou menos isso o conceito do hidrogênio verde. Legal, e esse processo é um processo bastante caro, né? É o que eu já passo a palavra para o Bruno, a eletrólise. Por que esse processo ele é dito como uma barreira, né, para a questão da produção do hidrogênio verde? Pronto, o hidrogênio vai concorrer com outras fontes de energia, não é? Nomeadamente com fontes de energia como o gás natural, como outras fontes. E então, para ser concorrencial, tem que ter um preço também concorrencial com o gás natural, não é? Ou seja, é um ponto de referência. Neste momento, o hidrogênio anda à volta dos $3 por quilo. O objetivo é que chegue a $1 por quilo. Pronto, quando chegar a esse ponto, será muito concorrencial com o gás natural.
Isto aconteceu, por exemplo, na energia solar, não é? A energia solar em 2008 mais ou menos andava os $5 por quilowatt-hora. Agora anda mais ou menos no $1, não é? Ou seja, baixou o preço 5 vezes. Pronto, e isso vai acontecer também no hidrogênio. Com a produção, massificação da produção de hidrogênio, nós vamos conseguir baixar os custos da produção e vamos chegar aos custos de $1. Quando chegarmos a esse ponto, temos o hidrogênio como uma fonte de energia concorrencial com todas as outras, não é? Para além de que é uma fonte de energia limpa, que não vai emitir mais CO2, ou seja, a combustão do hidrogênio gera água, não é? Portanto é uma energia extremamente limpa e isso é extremamente benéfico para o ambiente, etc. Excelente. Dentro dessa questão, só fazendo um complemento, Flávio, né? Assim, a gente parando para pensar aqui, né? A gente tem então, hoje em dia, um elemento que ele é de extração, de comercialização cara, né? Então, por que a gente está investindo nisso? Existe essa perspectiva de que, com o tempo, enfim, como a gente viu aí com todas as outras fontes, isso vai se barateando, mas tem um outro apelo, né, que faz com que essa estratégia ela seja viável, né, pela perspectiva de mercado e de governo até, que é essa questão exatamente da sustentabilidade. Então, quando a gente foi falar lá atrás, nas eólicas e nas solares, elas eram energias mais caras do que outras, né? Mas se valia esse investimento no primeiro momento porque a gente tinha uma questão para além do preço em si. Então é uma aposta. E os países estão se movimentando nesse sentido, né? De adotarem... Neste momento há falta de energia, não é? Pronto, se vocês estiverem, por exemplo, no contacto com os países europeus, por causa da guerra na Rússia, não é? Esses países viviam todos do gás natural, nomeadamente os países do norte, não é? Da Europa. E eles vão ter que encontrar uma solução. Um alemão não vai querer estar com frio no inverno, não é? Com certeza. O alemão vai querer estar confortável em sua casa, não é? E lá faz temperaturas negativas menos 15, menos 20 graus, não é? Então, o Brasil está numa posição geográfica muito boa, porque tem sol, tem vento e consegue produzir energias renováveis a um preço barato, não é? Ou seja, que consegue-se capitalizar um dia para o hidrogênio, não é? Ou seja, aqui neste momento há uma oportunidade de negócio muito boa, ou seja, há uma hipótese de criar riqueza dentro do estado de Ceará, dentro do Brasil, que consiga ser exportada para outros países, não é? Porque há países que vão consumir essa produção, não é? Ou seja, o hidrogênio não vai ser só produzido para o uso local, mas vai ser conseguido ser exportado, não é? E basta ver que a Presidente da União Europeia esteve cá esta semana. Esteve aqui a falar com o Lula e prometeu, acho que era 10 bilhões de euros em investimento, portanto, isso é muito dinheiro, não é? Ou seja, estamos a falar de muito investimento, muita concentração de investimento e quando se aposta nestes valores, há uma certeza, isto vai acontecer, não é? Isto vai acontecer. E a Alemanha é bastante interessada. Os países europeus como um todo, né, estão interessados porque lá a matriz energética não é muito renovável, né, digamos assim. Sim, e há um problema por exemplo, de contenção de eletricidade. Por exemplo, mesmo em Portugal, onde eu sou, não é? Havia restrições do consumo de eletricidade. Os hotéis não podiam ter os ar-condicionados todos os dias ligados. Pronto, porque podia faltar eletricidade para os países do norte da Europa, que a eletricidade lá era produzida pelo gás natural, não é? Ou seja, há esse problema grave de eles têm que arranjar uma matriz energética mais limpa, têm que arranjar uma matriz energética de fontes mais confiáveis, porque neste momento a Rússia não é confiável para eles, e para eles é importante arranjar parceiros, e o Brasil é um parceiro estratégico, não é? Porque são pessoas que eles já conhecem, são pessoas que eles já lidam, e fará todo o sentido fazerem parcerias. Aliás, das 30 parcerias que eles têm para o Porto do Pecém, não é? A maior parte são com o objetivo de fazer exportação do hidrogênio. Além do consumo interno também, que é altíssimo aqui, né? Sim, mas... Também tem muita demanda lá fora, principalmente dos países europeus, né? Nos países europeus. O Porto de Roterdão, que é um dos sócios do Porto do Pecém, tem todo o interesse em que a exportação seja para lá, até porque eles da Holanda conseguem depois escoar para a Alemanha e para os outros países ali à volta, não é? Maravilha. Você tocou no assunto aí, Bruno, do potencial do Brasil, né? Eu queria que vocês discutissem agora, além do Brasil, o potencial do Ceará nesse hidrogênio verde. Na nossa perspectiva, tanto que nós fizemos H2G aqui no Ceará, é o sítio com mais potencial do Brasil, não é? Primeiro porque tem um vento quase todo o ano. Depois tem o sol
pronto, também o sol quase todo o ano de uma forma constante, não é? Menos hoje, né? Hoje está chovendo. Menos hoje está a chover. Mas de resto, nós conseguimos ter mais ou menos... E depois temos uma vantagem, ou seja, as energias renováveis são intermitentes. Ou seja, nós nunca vamos conseguir consumir toda a eletricidade que vamos produzir. Através do hidrogênio nós vamos conseguir, porque conseguimos aproveitar o excesso da energia que está a ser produzida, que está a ser desperdiçada, para produzir o hidrogênio. E esse excesso é uma energia que ia ser desperdiçada e que ia ser deitada fora, não é? Ou seja, nós vamos conseguir produzir e utilizar essa energia de uma forma mais barata e sustentável. E conseguir ter um retorno económico, não é? Porque o objetivo também é esse, é conseguir criar riqueza dentro do Ceará e para o mundo, não é? O Ceará tem algumas vantagens competitivas dentro desse setor, desse mercado, né? Primeiro, historicamente ele sempre foi protagonista nessa questão de energias renováveis aqui no Brasil. E hoje em dia a gente já tem uma matriz de geração muito forte de eólica e de solar. Isso tudo faz parte do que a gente pretende, do que é preciso, na verdade, para o desenvolvimento da indústria de hidrogênio. E além disso, a gente tem aqui o Porto do Pecém. Então, se a gente está falando aqui de exportação, é um equipamento essencial para que a gente consiga desenvolver. E está lá perto, né, junto com todo esse ecossistema industrial e de outras empresas que acabam se relacionando dentro dessa mesma cadeia, né, a gente tem a ZPE, né, que é a zona de processamento para exportação, que também as indústrias elas têm tido interesse de se instalar lá dentro, porque enfim tem vários benefícios, e a gente está falando aqui exatamente de produto para exportação mesmo, além dessa questão da complementaridade de vento e sol. Então a gente consegue gerar um sistema de energia forte o suficiente para aguentar a demanda que vai ser para fazer implantar essas indústrias de hidrogênio. Maravilha, eu queria que vocês comentassem agora, já aproveitando esse assunto aí, como é que tem sido essas parcerias público e privadas, né? Tem chegado muitas empresas aqui para investir nesse setor, como é que o governo ele tem atuado nesse sentido, ele mais ajuda ou atrapalha, ele é fundamental nesse processo? Eu queria que vocês discutissem um pouco mais sobre isso. Aquilo que eu conheço do governo, aqui eles sempre acolhem bem o investimento e são ao mesmo tempo não ajudam os empreendedores a tentar o objetivo, andam todos a trabalhar para o mesmo objetivo, não é? Que é criar que o Ceará seja uma potência a nível do hidrogênio verde. Portanto, a perspectiva que eu tenho é exatamente essa, ou seja, eu vejo as pessoas todas motivadas a andar no mesmo sentido, não vejo pessoas a fazer uma coisa e a dizer outra, ou seja, há um apoio constante para os empreendedores, e isso também nos ajudou, mesmo enquanto o nosso negócio, enquanto H2 Green, também foi nessa perspectiva que fizemos aqui o negócio, porque vimos que havia um grande incentivo a nível também governamental para que as coisas andassem. Eu acho esse momento, na verdade, aqui do Ceará, né, que a gente está passando e tendo o hidrogênio verde como pano de fundo, interessantíssimo, na verdade, porque a gente tem muita sinergia acontecendo para que a coisa vá para frente de fato. Então a gente tem o governo se movimentando, alinhado com a iniciativa privada, alinhado com a academia, né? Então as universidades elas têm se movimentado bastante também para desenvolver questões dentro desse setor, as federações, né, de indústria. Então a gente tem muitos stakeholders aqui juntos para fazer isso dar certo, e está todo mundo falando numa mesma linguagem, e eu acho que isso é essencial para que se fomente, para que a coisa realmente aconteça. Aí a chamada tríplice hélice, né? Todo mundo se movimentando, empresa, Exatamente. Governo e também a universidade que produz o conhecimento, né? Através das pesquisas científicas. Legal, e continuando contigo, Igor, eu queria que comentasse agora o papel onde você está inserido, né, que é na APSV. Qual o papel da APSV na promoção e desenvolvimento do hidrogênio verde aqui no Ceará e também no Brasil? Bom, eu sou advogado, então o nosso escritório ele tem uma atuação dentro desse recorte jurídico, né? A gente está falando de uma indústria muito incipiente, um mercado muito incipiente, muito imaturo aqui no Brasil, sobretudo. Então, o que se procura na perspectiva do investidor é que ele consiga enxergar que existe uma garantia jurídica no que ele está querendo investir, enfim, que existe segurança legal dentro
dentro desse ambiente inteiro. Então, a nossa atuação vai muito nesse sentido. A gente, basicamente, considerando, né, todo esse início ainda do mercado, a parte interessante disso tudo é participar da construção. Então, a gente pensa junto, né, a gente, enquanto representante dos investidores privados, a gente acaba pensando junto com o governo também, com todos os entes que estão envolvidos, para fazer uma modelagem viável juridicamente para essas empresas. Maravilha. E Bruno, falando um pouco agora da H2G, é uma Venture Builder, né? Queria que você explicasse primeiro para a nossa audiência o que é uma Venture Builder e de que maneira você vai estimular o nosso ambiente de empreendedorismo com essas startups que vão atuar nesse setor. Nós somos uma Venture Builder. O objetivo é termos no primeiro ano 5 startups, depois no 5º ano já temos 30. O nosso objetivo temos 3 áreas de negócio principais. A principal é o hidrogênio verde, depois temos as energias renováveis, que é complementar ao hidrogênio, e temos a indústria 4.0, também é complementar ao hidrogênio, porque há uma série de passos que se podem fazer dentro do hidrogênio. E então a nossa tese é sobre esses três assuntos, e o nosso objetivo é conseguir empresas que sejam, pronto, nós somos uma empresa privada, não é? Ou seja, o nosso objetivo ao fim dos 5 anos é gerarmos lucro. Então é conseguirmos ter empresas que sejam escaláveis, que consigam ter uma interação também no Ceará e também se calhar no mundo, não é? Ou seja, conseguir empresas que a gente consiga produzir algum produto, alguma coisa que consiga seja vendida no Ceará e também no mundo, não é? Ou seja, que sejam escaláveis. Maravilha. Bom, tem muitos assuntos aqui sobre o hidrogênio verde, né? Eu queria que a gente conversasse agora sobre os impactos sociais e econômicos que esse setor ele vai trazer. O impacto Estado e Brasil, né? O impacto social, vai, se gerarem estes investimentos todos como estão previstos, vai gerar um boom na economia, não é? Ou seja, vai aumentar brutalmente o nível de desenvolvimento aqui no Ceará e vai criar riqueza também para as pessoas aqui, ou seja, vai criar postos de trabalho, vai criar riqueza, e isso tudo funciona em cadeia, não é? Porque se houver um investimento de uma empresa, possivelmente essa empresa vai precisar de fornecedores, vai precisar de outras empresas também indexadas a essa empresa, ou seja, aquilo tudo vai gerar um grande volume de investimento, ou seja, não é só o investimento que eles falam, mas é depois o investimento por trás que também está... É uma grande teia, né? Uma grande teia, exatamente. Essa questão de cadeia, a gente já viu isso em outros momentos aqui no estado do Ceará, com o desenvolvimento de todo o polo industrial do PECEM, sobretudo. A gente está falando de investimentos estrangeiros, principalmente, né? Então, acaba vindo... Primeiro que tem toda essa questão da cadeia do entorno do processo produtivo, mas a gente fala de tecnologias que vêm de fora para cá, a gente fala de pessoas que vêm de fora para cá, de conhecimento que é disseminado aqui, né? A gente viu aí a experiência do PECEM, do Cumbuco, na época da instalação da siderúrgica. Era uma empresa coreana, com capital coreano, enfim. Houve toda uma transferência de tecnologia e de conhecimento para esse setor que não existia até então aqui no Brasil e no Ceará, né, e que passou a ser dominado pelos brasileiros. Enfim, a própria legislação ela tem esse viés de proteger a mão de obra nacional e de que quando se tragam trabalhadores estrangeiros, o conhecimento seja difundido localmente também, né? Então, assim, tem muita repercussão. E tem muito o que acontecer ainda, né? Nesse sentido das tecnologias e inovações. O hidrogênio verde ele vai abrir muitas tecnologias que vão ser desenvolvidas, né? Inovações que vão surgir. Bora falar mais sobre isso. Startups que vão surgir aqui, atuar no transporte, na armazenagem, que é um grande desafio. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Ou seja, dentro do hidrogênio verde há um mundo, não é? Ou seja, pode haver fertilizantes, pode haver outras coisas indexadas também ao hidrogênio verde. Ou seja, há uma série de coisas que poderá beneficiar, não é só o hidrogênio verde da exportação, mas, por exemplo, uma fábrica de fertilizantes para o Brasil, uma fábrica de fertilizantes para o mundo. Ou seja, há uma série de outras coisas que se podem produzir através do hidrogênio, não é? Para além disso, há toda a cadeia, nomeadamente a logística, o hidrogênio, como é que se vai fazer o transporte. Ou seja, há um mundo de coisas neste momento a fazer. E o Brasil está na mesma posição que os outros todos. Ou seja, toda a gente está a começar.
E nós temos uma vantagem, é que eu acho que nós estamos mais motivados que os outros. Nós temos uma sinergia com o governo, com as entidades privadas, etc., que se calhar não existe nos outros lados. E então essa é a grande vantagem que o Brasil tem neste momento. Há uma vontade comum para as coisas acontecerem. E essa questão dos fertilizantes, o Brasil hoje ele compra da Rússia, né? Então hoje ele vai começar a produzir. Ou seja, aqui. vai começar também a produzir localmente, e com as vantagens também que gera para a economia, não é? Que é produzir Vai localmente e conseguir também exportar, ou seja, conseguir gerar dinheiro e evitar desse dinheiro ir para outros sítios, não é? E aí quando a gente fala a gente traz também o apelo da sustentabilidade agora para a questão, por exemplo, de indústria de fertilizante, né? A amônia é um dos compostos que é utilizado na indústria de fertilizante, e ele é atualmente o que se tem de veículo mais viável para fazer armazenagem e transporte do hidrogênio, mas nada obsta que esteja utilizado em forma de amônia verde também, por outros tipos de indústria. Então, tem muita repercussão, como eu falei, né? Isso acaba se ramificando por muitos lados. Maravilha. E pela experiência de vocês, queria que vocês comentassem agora os desafios. É tudo muito lindo, né? O Brasil, ele parece que encontrou ouro, está todo mundo empolgado, como disse aqui o Bruno, mas as articulações estão sendo como, as parcerias. Eu queria que vocês comentassem os desafios e as perspectivas futuras que vocês enxergam no hidrogênio verde. São muitos, realmente. Então, a gente está falando do desenvolvimento de todo um mercado, todo um setor industrial, e aqui fazendo o recorte dentro do Ceará, a gente considerando o PE100, que é onde se espera que essas indústrias se instalem, a gente precisa de infraestrutura para que isso aconteça. A gente tem o porto do PE100, que é um equipamento extremamente importante, mas para receber e para escoar toda essa produção, vai ser necessário fazer alguns investimentos, né? Não só de acesso, mas também no própria estrutura portuária, já que se espera que isso seja escoado via porto. E hoje em dia, com a crescente da industrialização, o porto ele tem sido cada vez mais demandado, né? O que é uma coisa boa, obviamente, mas também traz um desafio conjunto. A outra perspectiva, e aí agora vindo mais para a minha área, é a legal. A gente está falando aqui de uma indústria que se liga, de certa forma, à energia. A energia é uma atividade regulada aqui no Brasil. Então é preciso que a gente tenha construído todo um arcabouço legal que consiga reger e regulamentar todas essas operações, né? Por enquanto, isso ainda não existe. Então, fornecer essa segurança jurídica, que a gente já tinha falado ali atrás, né, é um dos desafios atuais na perspectiva legal também. E você, Bruno? Para mim, os desafios que eu vejo primeiro, é uma indústria de capital intensivo, não é? Ou seja, vai ter que ser preciso muito dinheiro para investir, etc. E depois, normalmente, os investidores, aquilo que precisam também é segurança no investimento, ou seja, segurança jurídica, segurança do investimento que vai ser garantido pelo governo, etc. Ou seja, é por aí que eu vejo os maiores desafios. O resto, depois há o desafio tecnológico, não é? Que é conseguirem produzir a um custo acessível, um custo que seja depois vendável, etc. Pronto. Aí é também o outro desafio. Mas o que eu acho mais importante neste momento é a parte jurídica e a parte de assegurar que o investidor, quando vai investir, vai ter retorno do seu dinheiro, não é? Toda a segurança, porque senão não acontece, né? Tem que ter todo esse arcabouçozinho bem definido para ninguém ficar no escuro quanto a... A gente está falando de um produto novo, né? A gente, claro que já existia o hidrogênio, já existem indústrias de amônia, mas não é disso que a gente está falando atualmente. A gente está falando de um produto novo, a gente está falando de uma inovação que ela tem outras necessidades, ela traz outros apelos, e que isso precisa estar bem regulado e estar bem refletido dentro dessa questão do momento econômico e político que ela está se apresentando. Né? Então, esse é um dos principais desafios. Já existem diretrizes do governo federal, isso normalmente é regido em legislação federal, né, de como isso deve caminhar, já tem uma rota mais ou menos traçada,
mas atualmente a gente não tem uma legislação específica para hidrogênio verde. Mas a bola já está rolando, né? Já está A sendo bola feita já alguma tá coisa. rolando, até porque a iniciativa privada ela tem um outro timing, né? Então, eles têm interesse em seguir no paralelo mesmo. Uhum. Então, a gente vai aproveitando e enquadrando o que a gente já tem atualmente de legislação, mas é importante que a gente tenha alguma coisa mais específica. Maravilha. Eu acho que há também uma das coisas que é muito importante para os investidores, pronto, para além da parte jurídica, é conseguir a parte, um apoio, por exemplo, de subsídios do governo, pelo menos na primeira fase, não é? Porque o custo de implementação vai ser muito elevado, não é? Ou seja, eles vão ter um risco muito elevado a fazer. Então, se o governo conseguir comparticipar um bocadinho desse risco, mais facilmente consegue atrair os investidores. Pronto, porque o risco, como aconteceu no solar, nas torres eólicas no início, vai ser um bocadinho mais elevado e então eles vão querer também um bocadinho de menos risco na parte deles. É fundamental, né? A participação do governo para poder diluir mais esse risco para o capital estrangeiro investir. Né? Exatamente. A contrapartida, né? É um objetivo comum. Então, o capital estrangeiro vem e o governo tem que, em contrapartida, ver o que ele consegue assegurar, né? Seja em benefícios, seja em infraestrutura, né? E os benefícios são imensos, né? Pelo menos à vista, por exemplo, desenvolvimento econômico da região como um todo, né? Desenvolvimento econômico. Então, o governo, assim, eu enxergo muitos benefícios. É estratégico. É bem estratégico. Sim, até porque nós estamos, por exemplo, já a falar de países na Europa que no gás natural já há injeção de hidrogênio, não é? Ou seja, por exemplo, na Suécia o aço verde já é produzido com hidrogênio verde, ou seja, eles deixaram mesmo de usar o gás natural para a produção de aço na Suécia. E isso é uma coisa que mais dia menos dia, a forma de sustentabilidade da venda do aço, as pessoas já não vão querer o aço cinzento, vão querer o aço verde. Ou seja, vai ser uma forma de marketing em que mesmo as siderurgias vão ter que se adaptar um bocadinho aos novos tempos, não é? E as empresas têm que ser verde, né? Daqui a pouco tudo vai ter que ser exatamente. verde. Até a rapadura vai ter que ser verde, Léo. É verdade. Entendi. E a gente tem falado muito, não só do Ceará, mas do Nordeste, né? Na Bahia parece que foi instalado também, está sendo instalado, construída, né? Uma fábrica lá uma usina, digamos assim, né? De hidrogênio verde. E eu queria que vocês comentassem o que o Ceará pode servir de exemplo, né? Tanto para a Bahia, como a Bahia para a gente, e para outros estados aqui do Brasil, nesse sentido de abraçar esse desafio de ser o polo aqui do hidrogênio verde, né, no Brasil. Bom, eu acho que sempre tem que ter alguém na vanguarda. Ou ainda é cedo para essa pergunta? Não, eu acho que não. Eu acho que as inspirações, né, elas existem a um nível global, inclusive, não só local, né? A gente está falando aqui de como um momento político, econômico, social da Europa, ele acabou fomentando um mercado aqui no Ceará, né? Então, assim, tudo é em cadeia. Tudo é em cadeia. Tudo é em cadeia. O Ceará, ele tem potencial para estar nessa vanguarda, né, assumir esse protagonismo, até porque ele tem um histórico muito forte e sólido nessa área de renováveis e sempre esteve muito alinhado com essa pauta. Então, eu acredito que sim, a gente teve a primeira legislação ambiental a nível estadual para hidrogênio verde, publicada aqui no Ceará. Nada se cria nesse tipo de coisa, né? Tudo se inspira e é bom que isso seja replicado e, enfim, no que a gente puder ajudar a que isso seja feito mais rápido, excelente. Acho que a gente tem toda a condição de estar aí nesse protagonismo, sim. E você, Bruno, o que é que você acha? Eu acho que o Ceará tem muito talento. As pessoas têm muito talento para trabalhar, têm vontade de trabalhar, têm vontade de fazer e tem um custo de desenvolvimento muito mais barato do que a maior parte dos outros países. Ou seja, se nós formos aqui à academia e se tivermos, por exemplo, a necessidade de fazer um protótipo, fica mais barato fazer um protótipo no Brasil do que fica, por exemplo, fazer no outro país europeu ou na América do Norte, não é? E isso, parecendo que não, pode trazer muitas vantagens competitivas ao Ceará. Ou seja, nós facilmente vamos conseguir produzir localmente e então, mesmo com tecnologia cearense, e conseguir exportar essa tecnologia para fora do Ceará, para o Brasil e para o mundo. Até mesmo frente aos chineses e aos indianos, a gente tem esse... Vocês neste momento conseguem ter um custo de investigação mais barato que o custo da Índia.
Ou seja, vocês têm muita gente qualificada para trabalhar, têm universidades e têm vontade, pronto, que isso também é uma coisa que faz falta, né? E têm um custo de desenvolvimento mais barato do que da Índia, por exemplo. Eu, a nível de desenvolvimento de software, nós já tivemos uma empresa indiana a desenvolver software para nós e era mais caro do que, por exemplo, o desenvolvimento local aqui no Brasil. Portanto, neste momento o Ceará tem essa grande vantagem competitiva. Para além disso, tem pessoas a fazer investigação nesta área já há muitos anos, muitos professores na academia motivados nesta área. Agora só resta tirar esses projetos para startups, para criarem riqueza aqui no Ceará e também no mundo. É necessário uma articulação em conjunta, né? A gente teve aqui um episódio da Tríplice Hélice, então mais do que nunca a gente precisa, eu diria nem tríplice, acho que a gente já está até na quíntupla hélice, né? Que também é o envolvimento da sociedade civil, mais os empreendedores, né? Questão do Sebrae, várias entidades estarem junto nessa, junto com o mercado, com a indústria, né? Universidade, né? Governo, todos articulados com esse objetivo, né? De expandir essa matriz energética. A grande vantagem do Ceará é mesmo essa, é que as pessoas parecem todas articuladas e todas estão a lutar para o mesmo objetivo, não é? Objetivo. Ou seja, nós, por exemplo, somos uma entidade privada, somos recebidos por toda a gente e toda a gente nos diz a mesma coisa, que querem colaborar connosco e nós queremos colaborar com todos, porque o nosso objetivo é fazer parte do ecossistema, não é? E é fazer parte do potencial de criação de riqueza aqui também no Ceará, nesta área, não é? E esse movimento ele é muito interessante. Assim, se a gente pegar a perspectiva acadêmica, a gente vê o engajamento acadêmico dentro de um tema corporativo, né? Isso é um pouco até novidade aqui no Brasil. A pesquisa acadêmica ela era um pouco mais fechada, um pouco mais restrita, né? E hoje em dia a gente percebe as universidades fazendo um caminho, traçando uma rota de colaboração com o mercado. Com o mercado também. Isso é interessante ver as universidades se entenderem como potenciais geradores de ativo, né? Assim, entender o conhecimento como um ativo que tem valor também econômico. Isso tem sido muito interessante. Aqui eu falando também com o meu chapeuzinho da academia, mas tem sido muito interessante. E tem que tirar esses projetos da gaveta, né? Sim, a grande vantagem da academia neste momento, eles estão a tentar fazer produtos reais, ou seja, produtos que possam ser vendidos, produtos que possam ser gerada riqueza com esses produtos. E essa neste momento é a grande vantagem do Ceará, ou seja, não há uma investigação abstrata, não é? Mas há uma investigação com o objetivo de criar riqueza para o Estado, de criar riqueza para as pessoas que vivem no Ceará, não é? Porque isto depois acaba por influenciar todas as pessoas, não é? Porque a criação de riqueza vai aumentar o número de empregos, vai criar a riqueza para as pessoas, para terem melhores condições de vida, etc. Né? E esse é um objetivo comum, não só nosso, mas todas as partes do ecossistema do Ceará, de criar também riqueza com este negócio de hidrogênio. Que devem enxergar esses benefícios, né? Para poder todo mundo atuar em conjunto, né? De maneira articulada. Legal, galera, tem muito assunto. O hidrogênio verde acho que cabe até um segundo episódio, né? Focado em alguma sub-área, né? Tem a questão dos transportes também, né? Que agora é o novo combustível. Até o próprio Elon Musk também está começando a colocar nos carros os caminhões dele, né? Movido a hidrogênio verde, trens, né? No Japão. Então acho que cabe uma próxima discussão aqui no nosso podcast. E para finalizar aqui, eu vou passar aqui a bola para vocês falarem um pouco da iniciativa de vocês, né? Da H2G, da PSV, nesse sentido do hidrogênio verde. O que é que vocês esperam? Como é que vocês vão colaborar para construir aí esse novo futuro Brasil, futuro do Ceará? Vou começar pelo Igor aí. Vamos lá. O APSV, a gente sempre esteve muito próximo, primeiro das indústrias de energia. Esse é um dos principais nichos de mercado que a gente atua. Mas a questão da sustentabilidade em si, ela tem muita importância dentro do nosso propósito e dentro da nossa visão de empresa e de mundo, na verdade. A gente tem um programa, né? O nosso escritório ele tem 3 programas transversais, que eles pautam muito a nossa atuação, tanto como a gente se posiciona no mercado, atua para os nossos clientes, como também como a gente dá autenticidade a tudo isso internamente dentro dos nossos programas institucionais e iniciativas internas. E um deles é um programa de sustentabilidade, que chama PSV Impact. Então, todas essas questões que
que permeiam a sustentabilidade em geral. Nós somos signatários do Pacto Global, nós incentivamos os nossos clientes que também sejam, que desenvolvam iniciativas e que tenham isso dentro da sua agenda de negócio. Né? Não é uma questão aqui de deixar de ganhar dinheiro para enfim, abraçar uma árvore, né? Numa ideia muito antiga, assim. Mas é você conseguir alinhar a sua estratégia de negócio com questões de sustentabilidade. Isso tem um apelo de mercado muito forte e isso faz parte do que a gente acredita. Maravilha. E você? Nós da H2 Green, pronto, nós temos uma Venture Builder, não é? Nós vamos ajudar a buildar startups e o nosso objetivo é conseguir ajudar essas empresas, não é? Com a produção local, com tecnologia local e que a gente consiga um dia fazer a exportação também dessa tecnologia e que grande parte dos projetos também sejam feitos com tecnologia que seja feita no Ceará e com tecnologia nossa, não é? E que a gente consiga ter também lucro no meio desse negócio, não é? Porque o nosso objetivo no final é gerar dinheiro e gerar lucro. E os benefícios vão em conjunto. Ele está falando aqui, eu já estou sentindo aqui a geração de emprego aqui, desenvolvimento da região, viu? Não, sem legal. dúvida. São benefícios maravilhosos aí que devem vir aqui para o Ceará, né? Beleza, galera? A gente está chegando ao fim desse papo super interessante. Por mim, a gente ficar aqui... A gente vai só de ligar as câmeras e a gente conversa, né? Muito obrigado, Igor, que dá PSV. Obrigado. E o Bruno, obrigado, que dá H2G, por esse episódio riquíssimo. Certeza que nossa audiência vai se debruçar e adorar essa discussão. E vamos em frente, em busca desse ambiente em volta aí do hidrogênio verde aqui no Ceará e no Brasil e Nordeste. Muito obrigado